Entre o número de conventos femininos e o número de conventos masculinos. Todas as ilhas tiveram a presença das ordens regulares, exceto o Corvo, e a principal ordem representada é a Ordem dos Jurados de Nós, que mais conhecemos como franciscanos, para as instituições masculinas, num total de 19, e para as femininas, as ordens de Santa Clara, portanto, com 17 instituições, e da Conceição de Maria, também da família franciscana, com 4, portanto, fazendo 21, e depois mais duas dos ermitas de Santo Agostinho. Não houve conventos femininos nas Flores, no Pico e na Graciosa. Em todos os outros estiveram também presentes. No Faial foram criadas 6 instituições, todas na Horta, sendo 4 masculinas, portanto, o Colégio São Francisco Xavier, dos Suítas, os conventos franciscanos de São Francisco ou Nossa Senhora do Rosário, de cerca de 1522, é o mais antigo, e o de Santo António, de 1699, e o da Boa Nova, ou o do Carmo, portanto, que foi criado instituído em 1649. Também houve aqui 2 instituições femininas, os conventos de São João Batista, de 1538, portanto, bastante antigo, e o de Nossa Senhora da Glória, da Ordem da Conceição de Maria, de 1616. Já agora, para fazermos aqui um pouco o triângulo, portanto, em São Jorge houve um convento de Clarissas, na Vila de Velas, e houve 2 conventos franciscanos, um também em Velas, o convento de São Francisco e o convento de São Miguel, na Vila do Douro. Portanto, isto em São Jorge. No Pico houve 2 conventos masculinos, de franciscanos, o de São Francisco das Lares do Pico, em 1629, e o de São Pedro de Alcântara, de São Roque do Pico, em 1750. Ora bem, o convento da Boa Nova, ou convento do Carmo, foi a única instituição que a Ordem do Carmo criou nos Açores. Não criou mais nenhuma. Esta ordem é uma ordem antiga, estabeleceu-se ainda no século XIII em Portugal e instituiu-se mesmo como ordem já no século XIV. A sede da província portuguesa dos Carmelitas, como sabem, era o Grande Convento do Carmo de Lisboa, erigido por Dom Nuno Alves Pereira em 1389 e que ficou muito danificado pelo terremoto de 1755. No total, os Carmelitas calçados, para os distinguir da Ordem Reformada, que são os Carmelitas descalços, criaram em Portugal, entre conventos, hospícios, recolhimentos e colégios, 19 instituições, sendo 14 masculinas e 5 femininas. Nelas está incluído aqui o Convento do Carmo. Ora, o Convento do Carmo da Horta começou com 2 frades carmelitas vindos do Brasil que instituíram a chamada Irmandade dos Bentinhos, habitando numa ermida particular da invocação de Nossa Senhora da Boa Nova, que ficou, em terrenos doados por Dona Helena de Ruim, mulher do capitão mandatário Francisco Gil da Silva. Rapidamente cresceu, tornando-se um hospício, até que o Alvará Régio, de 1 de setembro de 1649, instituiu o hospício em convento. Só anos depois, e com a construção da magnífica igreja que nós podemos ver de fora, e da parte conventual, então é que a comunidade tomou verdadeiramente conta de um verdadeiro edifício também, em 1672. O que é que esta instituição procurava fazer? Ao contrário das instituições franciscanas, esta tinha uma missão muito particular, que era dar apoio aos carmelitas que estavam no Brasil. Portanto, no regresso a Lisboa, era aqui que paravam, faziam, digamos assim, a sua arruada. Muitas vezes vinham de tempestades ou até de encontros concursários, portanto, isto servia, digamos, de um certo porto de abrigo. Porque, efetivamente, a Ordem do Carmo teve uma grande expansão no território brasileiro, fundou 14 conventos e este tinha esse especial destaque, se bem que tenha tido também
toda uma outra atuação, enfim, de apoio espiritual e até de ensino aqui no Feió. O convento teve também a particularidade de ser um dos 4 que não foi extinto em 1832. Portanto, em 1832, quando desembarcou aqui o regente Dom Pedro, enfim, encontrou uma situação que Maria Fernanda Eanes descreve muitíssimo bem, e resolveu-se então, no decreto do Silva Silveira, a extinguir a maior parte dos conventos que existiam aqui nos Açores. Portanto, sobreviveram 4 masculinos, e o que é mais curioso é que o Faial ficou com 2, portanto, ficou com metade deste conjunto de sobreviventes. Ficou São Francisco de Angra, São Francisco de Ponta Delgada, e aqui ficou o convento de São Francisco e o convento do Carmo. Esta situação apenas se manteve, portanto, por 2 anos, porque o decreto de extinção de 28 de maio de 1834 acabou com todos os conventos. A Igreja já estava a ser, digamos assim, mais orientada pela Ordem Terceira do Carmo, e o edifício passou a aquartelamento militar. A extinção dos conventos, como sabem, pressupôs também o confisco dos bens móveis, ou seja, inventariação daquilo que existia nos conventos e o seu encaminhamento. Portanto, as peças de ouro, de prata ou de pedras preciosas seriam remetidas para o erário régio, e todas as outras peças, portanto, mobiliário, o cartório, a livraria, portanto, deveriam ser inventariados e, digamos, de certa maneira, orientados também para quem pudesse vir a usufruir deles. A ideia das livrarias era precisamente essa, portanto, constituir um depósito como se veio a constituir e, a partir daí, fornecer livros a quem os requisitasse, portanto, instituições ou particulares que, enfim, demonstrassem que precisavam deles. Relativamente ao recheio do convento do Carmo, nós até conhecemos, porque há uma tese de mestrado, de Agatha Viga, que faz precisamente esse levantamento, porém, o inventário da extinção não traz o inventário de extinção da livraria. Há a indicação que a livraria ficou fechada e que a chave está entregue a uma pessoa, e só em 1839 é que vem a ser feito, finalmente, o inventário da livraria. E esse inventário vinham a encontrá-lo no arquivo do Depósito das Livrarias dos extintos conventos. Foi um organismo criado em 1834 para coordenar, digamos assim, este processo de inventariação dos bens bibliográficos, mas também das pinturas. E como foi extinto em 1841 e as suas funções passaram para a Biblioteca Nacional, é aí que se encontra, de facto, este inventário da livraria do Convento do Carmo, elaborado em 1839. O manuscrito tem 6 páginas, não estão numeradas e está organizado em 3 colunas. Na primeira coluna, que se chama Denominação das Obras, estão referidos muito sumariamente o nome do autor ou o título da obra, nem sempre correto, ou às vezes uma ligeira combinação de autor e de título, que torna extremamente difícil a identificação da obra e impossível de saber qual é a edição, a menos que tenha havido uma única edição. Na segunda coluna, portanto, vêm referidos o número de volumes que a obra compõe a obra, e na terceira coluna, que é das observações, vem a indicação sofrível estado, repetida depois para todas as obras. Na página final, o catálogo está assinado pelo administrador do Conselho, José Pereira de Lacerda, Secretaria da Administração do Conselho da Horta, 25 de outubro de 1839. O catálogo, apesar desta escassez de dados identificativos, portanto, enfim, pode-se tentar fazer alguma reconstituição, e é aquilo que vos trago aqui, não completa porque os 20 minutos não dariam para ela, e por outro lado seria extremamente lançador, mas a metodologia que eu enfim, escolhi
é no sentido de também fazer aqui uma apresentação daqueles autores ou obras. Portanto, vamos ver algumas que constituem aquilo que se pode designar como uma espécie de cânon dentro das bibliotecas religiosas, são obras que quase todos têm, e vamos ver também algumas que, para mim, foi uma grande surpresa que existissem aqui no Convento. Portanto, a coleção, no geral, são 558 volumes, o número de obras é de cerca de 170, e há também uma contagem de sermões em 124 volumes, que eu não sei muito bem se corresponde a sermões individuais ou se são 124, mas em volumes de miscelânea, como era muito usual acontecer. Isso, de facto, não sei. Há livros que são do século XVI e vão ao século XVII há bastantes, e XVIII também, provavelmente um ou outro do século XIX também. As línguas são a latina, a portuguesa, muita espanhola, alguma francesa, eventualmente um livro em inglês. Não tenho a certeza, mas é uma possibilidade. Eu tentei fazer, portanto, para esta apresentação uma espécie de grupos, grandes grupos, que correspondem até a formas de arrumar em bibliotecas religiosas que já estudei. E no primeiro grupo, que constitui, digamos assim, um grupo bastante importante aqui nesta biblioteca, é o da Teologia e da Mística, e queria referir-vos, portanto, entre as obras que eu penso que será das mais antigas, são as Sentenças de Pedro Lombardo, que é um autor do século XII e que foi editado até ao século XIX. Uma teologia do Padre Villa-Lobos, também, que é muito vulgar nas bibliotecas de conventos e que há diversas edições espanholas no século XVII. O famoso dominicano Francisco Larraga, que também fez um prontuário de teologia moral que foi muitíssimo editado na sua época. Dos portugueses, eu distinguiria o jesuíta Bento Pereira, também com um prontuário de teologia moral, e que ele escreveu precisamente porque era professor era doutor em teologia e professor no Colégio dos Jesuítas em Coimbra. Dentro da mística, como não poderia deixar de ser, as obras de Santa Teresa de Jesus, que era a fundadora dos Carmelitas Descalços, as obras de São João da Cruz, pelo mesmo motivo, e uma obra que foi, na sua época, um best-seller dentro da mística, que foi a famosa Mística Cidade de Deus, da Madre Maria de Jesus, Abadesa de Ágreda. Foi uma obra algo tanto polémica, ela chegou até a responder em tribunal, foi condenada e depois absolvida pela Inquisição por questões de heresia. Depois temos um conjunto também muito significativo de obras de prática pastoral e litúrgica, obras de moral e obras de piedade. E são muitas delas são de natureza muito prática, portanto, em termos de catecismos, em termos de doutrinação, bons princípios para os pregadores, portanto, são obras de natureza muito prática que certamente fariam falta existir na biblioteca. Têm obras de Frei Luís de Granada, mas como não vem indicado quais são, enfim, podemos pensar que seria a doutrina cristiana. Depois de um jesuíta, Paulo Segneri, um jesuíta italiano, que foi muito traduzido para espanhol e muito editado desde os finais do século XVII até ao XIX, uma obra que se chamava El Cristiano Instruído, cá está também uma obra de orientação. Práticas de confessionário, também temos. As obras morais de Dom Francisco Manuel de Melo, que é uma obra muito pouco conhecida deste autor, uma obra que foi publicada em Roma em 1664 e dedicada à Rainha Catarina de Inglaterra. A Nova Floresta, do Padre Manuel Bernardes, pronto, não poderia faltar aqui esta distinta obra deste oratoriano. E depois temos também os chamados livros de emblemas, que era um tipo de obras que havia com abundância também nos conventos. Porquê? Porque forneciam não só divisas que se podiam utilizar, mas também máximas morais e, como tinham sempre alguma ilustração, também, sobretudo para os pregadores, tornava-se de grande utilidade porque
inspiravam-os, digamos, para a feitura dos seus sermões. Justamente na parte da sermonária, dos panegíricos e de outras obras de oratória, havia 12 volumes dos sermões do padre Bourdaloue, que foi um padre francês, um padre jesuíta, cujos sermões foram muitíssimo famosos. Ele foi, na sua época, o pregador mais famoso de França, portanto, isto foi no decorrer do século XVII. Os sermões do padre António Vieira, 14 volumes, portanto, deve ser aquela edição que combina todos os sermões do padre António Vieira, publicada entre 1679 e 1748. Os sermões do padre Bouteau, também, que são as premissas evangélicas ou sermões panegíricos, enfim, e os tais sermões, 124 sermões, que, como vos disse, não sei se serão individuais, se estariam, portanto, em islamas. A história é um grupo muito frágil, muito fraco, ao contrário do que se encontra noutras bibliotecas, mas ainda temos algumas obras, sobretudo obras relativas à crónica da ordem ou relativas portanto, à própria ordem dos carmelitas. Na retórica, na poética e nos clássicos, temos as obras de Cícero em 6 volumes, temos a história do futuro do padre António Vieira, as prosas portuguesas do padre Rafael Bouteau, que já tínhamos falado, mas na filosofia, aí é que de facto eu não posso dizer que fosse uma surpresa, porque Maria Fernanda Eanes já tinha chamado a atenção para 2 listas de compras de livros para esta livraria, onde estavam alguns filósofos, portanto, algumas figuras interessantes do iluminismo. Desde logo Newton, portanto, que aqui estavam os 3 volumes da edição 1739-1742, obras de física, uma delas, aliás, que também o Colégio do Carmo de Coimbra também adquiriu, portanto, se calhar era um padrão para os carmelitas. Temos também Malebranche, que, enfim, é um filósofo e teólogo, mas também uma personalidade interessante. E depois temos o último núcleo, o último que eu deixo aqui para finalizar a minha apresentação, que são aqueles livros que viveram à margem da censura. Portanto, temos o curso de filosofia do jesuíta Francisco Soares, que foi proibido pela Real Mesa Censória e que existia, portanto, no Carmo. E temos depois algumas obras curiosas, porque são obras de jansenistas ou obras abertamente contra o recabismo, o que, enfim, também tem o seu interesse e também é curioso de encontrar aqui, até porque todas elas estavam no índex, também junto com 2 biologias morais de famosos autores jesuítas, Tamburini, também muito divulgado, e Romarini, também foi proibido pela Real Mesa Censória. Mas este núcleo de jansenistas e de obras, portanto, anti-legalismo, é de facto um núcleo muito interessante que encontrei aqui. Portanto, em conclusão, temos aqui uma biblioteca essencialmente de temáticas ligadas à religião, mas também não se esperaria que fosse de outra maneira. O núcleo de sermonária, como vimos, é muito importante, com os tais 124 volumes de sermões. Temos também, como vos disse, uma fraquíssima incidência nas obras de história, são muito poucas. Biografias exemplares só há 3, que era também um tipo de obra muito corrente. Não há geografia, não há história de Portugal, não há crónicas nem relatos de expansão, por exemplo, estando aqui nesta zona, pensar-se-ia também um pouco nisso. O núcleo de filosofia é interessante, foi todo ele constituído entre os finais do século XVIII e os princípios do XIX. São autores de renome no âmbito da ciência e do iluminismo. Em suma, temos aqui uma perspectiva de leituras que não parou no tempo, o que é interessante, porque esta biblioteca começou a ser constituída no século XVII e veio até o XIX. E também temos uma questão que é a abertura ao conhecimento, que também torna esta biblioteca, enfim, interessante e que também não hesitou em desafiar a censura. Agora, mesmo para finalizar, a boa
Nova ou não fosse este o convento da Boa Nova. A Boa Nova é esta. Eu disse aqui, neste meu título, que propus um património a descobrir. E aquilo que eu vos estou a dizer, portanto, são os livros que lá existiam, mas eu não vi nenhum destes livros. A suposição, eu penso que sustentada, é que tenham ficado aqui, nada indica que tenham ido para Lisboa, apesar do inventário se encontrar, enfim, em Lisboa e lá arquivado, mas tive hoje a grata surpresa de ouvir da boca do Dr. São Bento, diretor aqui da nossa biblioteca, onde nos encontramos, que esta tentativa de descoberta vai precisamente arrancar aqui. E vai arrancar aqui mediante a lista destes livros, portanto, ir-se aqui à procura de se algum deles, eventualmente, tenha vindo aqui parar, já vindo de outras mãos, porque as bibliotecas foram dispersas, roubadas, assinadas, enfim, vendidas ou, vá lá, encaminhadas para outras instituições. E, portanto, para já eu vou enviar cópia do inventário e depois vamos ver, enfim, se calhar daqui por 4 anos estamos aqui para dizer que se encontraram os conventos da Boa Nova. Fico muitíssimo sensibilizada, agradeço muito ao Sr. Diretor da Biblioteca o interesse que tem em promover esta ação e se todos, no fundo, procurássemos um bocadinho, havíamos de encontrar muito daquilo que se vê nos conventos e que está espalhado um pouco por toda a parte. Muito obrigada. Estou aqui muito feliz, como toda a gente já disse que está muito feliz neste congresso, e queria dizer ao meu colega e amigo que o presidente do Conselho Científico, que nós estamos a começar, somos jovens e, portanto, aqui 4 anos. Portanto, vou falar de um fenómeno realmente perturbador, o abandono das rodas da horta. Eu não sei já como é que isso vai os alugados nas rodas de Horta e Angra no século XIX. Nós quisemos comparar para ver se haveria algumas defesas. Eu já trabalhei sobre os expostos em Guimarães, quando fiz a minha tese há muitos anos, e fiquei realmente muito impressionada. E não pensei que esse fenómeno fosse tão avassalador neste quadro aqui. Outras coisas não pode ser, portanto está mal. Eu comecei por dizer com calma, que é para começar no princípio. É aqui. No nosso mundo envelhecido, em que o controle da natalidade entrou no cotidiano, importa frisar que um comportamento reprodutivo que atravessou todos os milénios só há uns 100 anos se alterou. Nós não pensamos muito nisto. Sendo o aprofundamento da evolução da fecundidade para os últimos 3 séculos um dos estudos mais fascinantes em demografia histórica, por facto é a mudança de uma fecundidade não controlada para uma fecundidade dos nossos dias, é também um dos mais complexos. Esbarra-se de partida com a intensificação de um fenómeno altamente perturbador, o abandono sigiloso de recém-nascidos. Perturbador pelas dificuldades que acarreta a análise, mas também pela afecção à sensibilidade do próprio investigador. Só se colocando fronteiras físicas no que respeita ao local de exposição de crianças, no espaço continental não poderemos com rigor atribuir a responsabilidade dos atos a comunidades concretas. No caso de Guimarães, por exemplo, vinham com certeza pessoas de Braga expor as crianças a Guimarães e vinham para a roda de Guimarães. Nós não sabemos de onde são. Num espaço de observação dominável, claro, não pode ser uma ilha muito grande, mas um espaço de observação dominável, limitado do mar, como são as nossas ilhas, as mais pequenas principalmente,
Podemos contabilizar quantos foram os meximentos na população envolvida, tenham sido ou não identificados os respectivos progenitores. Isto é muito complicado. Não percebo como é que isto foi. Como é que está? Como é que está? É que está melhor. Portanto, de facto, sem a inclusão das crianças abandonadas e o pesado tributo que pagavam à morte, resta comprometida a abordagem, principalmente para os séculos XVIII e XIX, de fenómenos como a fecundidade e mortalidade gerais, recorrendo às análises clássicas em demografia histórica, que trata da família, do indivíduo. Para esse período de transição, pretendemos neste trabalho dar os primeiros passos de aproximação a uma abordagem adequada aos fenómenos da fecundidade e mortalidade gerais, o que, ao prosseguir a investigação, a par do aprofundamento da mortalidade, desembocará naturalmente no acompanhamento de mudanças nos comportamentos correntes de fecundidade fora do casamento e de uma apertada microanálise da fecundidade em casais legalmente constituídos, detectando a possibilidade de enjeitamento de filhos. Incidimos agora sobre as crianças lançadas nas rodas de Horta e Angra e o objeto de registros de livros camarários em período anterior, acompanhando a evolução do abandono através dos registros paroquiais. Explorando os registros paroquiais portugueses, habituamos a encontrar, desde primeiros registros de batismo de referências a uma ou outra criança abandonada à porta de uma igreja ou capela, à porta de um particular ou na via pública. O avolumar dos casos conduz à concentração do abandono nas rodas, que se vão instituindo desde o século XVI, com particular incidência nos finais do século XVII e inícios do seguinte, a culminar com a obrigatoriedade da sua existência em todas as sedes do Conselho do país, por ordem circular do intendente da Polícia Pinamanique, datada de 10 de maio de 1783. Para esse período de transição, pretendemos neste trabalho dar os primeiros passos de aproximação a essa abordagem. A Roda da Horta constitui, nesta etapa de investigação, um caso privilegiado. Sendo a Ilha de Faial relativamente pequena, com apenas um concelho, e estando em curso a formação de uma base de dados demográfica genealógica para as suas 13 freguesias, resta dizer que nós estamos a concluir, agora com uma bolseira, a concluir, isto também é para as pessoas ouvirem que estão interessadas particularmente neste ponto, estamos a concluir Flamengos, que é o que faltava, e a fazer a integração da base de dados. Unida ao Pico, ficamos com uma base de dados integrada de duas ilhas, Pico e Faial, acompanhando o percurso de vida de toda a gente que vivia nesta área, nesta área geográfica e em cadeia genealógica. Isso é naturalmente importante para as pessoas que gostam de conhecer a sua genealogia, mas também bastante importante para a exploração científica em várias abordagens. Nesta etapa de investigação, portanto, a Roda da Horta pode constituir realmente um caso privilegiado de aplicação, na medida em que temos um espaço dominado e podemos saber quantas crianças são abandonadas e podemos saber que população é responsável por elas, uma coisa que não se consegue nos estudos. Na Ilha Terceira, apesar dos seus 2 concelhos, em Angra, como sabemos, que se concentra o maior movimento de gentes. O levantamento dos expostos em Angra é em si uma etapa da maior importância, mas perspectiva-se já o prosseguimento para o Conselho da Praia da Vitória, José Alvim. A formação de uma base de dados integrada sobre a Ilha Terceira pode tornar-se viável a médio prazo, dado o esforço já desenvolvido sobre Angra,
O meu colega Charrange Leite também é responsável por isso. Esperando-se convergência de empenhos entre investigadores e instituições financiadoras. Vamos ver se tem sempre esperança. Neste trabalho, depois de uma abordagem sobre as fontes e metodologias, incidiremos nas análises comparativas entre as duas rodas em duas principais vertentes. Numa primeira vertente, traçaremos a evolução do volume da exposição, tendo como pano de fundo a tradição do abandono anterior à roda e depois na roda. Depois, numa segunda vertente, trataremos de uma aproximação à mortalidade dos expostos. Dada a fase de tratamento de dados, aqui particularmente no FAIAL, podemos avançar depois para uma comparação entre nascimentos legítimos, ilegítimos e expostos, a usar as designações do tempo, naturalmente, que agora não se usa. As fontes. De acordo com as ordenações manuelinas e filipinas, cabia aos pais a responsabilidade de criação e sustento dos filhos. Na ausência destes, a responsabilidade caía sobre os familiares. Não tendo pais nem familiares, eram naturalmente as câmaras que assumiam a responsabilidade. Tendo que conseguir amas para sustentar as crianças e apoiá-las até os 7 anos de idade. A intenção de instalar uma roda em Angra foi abordada em variação de 7 de janeiro de 1719. Nessa variação, entende-se ser utilidade pública para a criação dos enjeitados, tomar-se uma casa de renda, enseada por uma roda, para nela assistir uma mulher casada que crie e tenha caridade para que a qualquer hora do dia ou da noite recolha os enjeitados que lhes lançarem na dita roda, tenha o cuidado e obrigação de ir e mandar logo lançá-los em livro à casa dos pais dos enjeitados e dar as amas que os criem por ordem do pai dos enjeitados. Portanto, isto foi assim que se iniciou a roda nesta data em Angra. No caso da horta, em variação de 31 de maio de 1738, portanto um pouco mais tarde, lavra-se o termo de uma ama para a casa dos enjeitados, referindo-se que Catarina Martins, mulher de José Pereira, moradores na vila, foi contratada para que assistisse na casa que haviam feito, portanto neste caso havia uma casa feita, para se deixarem os enjeitados, a quem recomendaram muito a alimentação das criaturas que se deitassem na roda, assistindo sempre dia e noite na dita casa e que, lançando-se a alguma criatura, dará parte aos juízes de direito no dia seguinte, para se lhes buscar mulher que os criem, e ela assim prometeu e aceitou o contrato. Não foi imediata a aceitação das populações pela roda. No caso de Angra foi um mês e meio depois, mas no caso da horta, só em 7 de dezembro de 1738, 6 meses depois, é que entrou a primeira, é registada, que eu conheço, a primeira criança na horta. Os livros camarários que chegaram até nós não são contemporâneos desta formação das rodas, são mais tardios. E, portanto, são livros, temos uma primeira série aqui na horta, uma primeira série de 5 livros e depois 7 livros e depois mais 5, formalmente diferentes. Funcionou perfeitamente nos ensaios,
Normalmente é assim, são quando a gente quer. É um problema do cabo. Eu vou falar da instalação do cabo telegráfico dos Açores em 1893. Sei que já desagradei a parte da audiência por me fixar apenas neste ano. E vou tentar apresentar a visão do técnico. O técnico aqui é Francis Robert Lucas, que foi o engenheiro-chefe que liderou e acompanhou a instalação do cabo submarino. E do qual encontrei o diário de viagem precisamente dessa expedição, que é um pequeno manuscrito com 27 páginas e que, ao bom jeito dos engenheiros, é muito sucinto, como iremos ver. No entanto, a partir desse documento surgiram outros e outras questões, e um título talvez mais adequado para a apresentação de hoje seja uma visão técnica. Tenho 4 pontos-chave, vou começar com o primeiro. A companhia Telegraph Construction and Maintenance Company, que instala o cabo submarino para manter os privilégios económicos das linhas existentes que transitavam por território português. Não é uma questão geopolítica, não é uma questão geoestratégica, é pura e simplesmente uma questão comercial. Isto é um mapa das linhas telegráficas no Atlântico Norte e parte do Atlântico Sul, em 1887, portanto os Açores ainda não têm uma ligação. Em 1892 há uma proposta da companhia inglesa ao governo português para estabelecer uma ligação para os Açores. Com que objetivo? O objetivo é claro e é indicado na Assembleia Geral da Eastern Telegraph Company pelo seu diretor, John Pendleton. Ele diz que travámos uma batalha interessante acerca do cabo e que a sua entrada nesse assunto foi pela única razão de manter os privilégios que tinham nos cabos que passavam por Lisboa, o que ia na direção de Gibraltar e o que passava por Madeira, Cabo Verde, na direção do Brasil, este muito rentável. O que é que aconteceu? A companhia francesa tinha interesse em expandir as suas operações, nomeadamente passando uma linha telegráfica pelos Açores. E, com o apoio do governo francês, conseguiu, de facto, que lhe fosse atribuído um contrato. O contrato com a companhia inglesa foi assinado pelo governo, mas depois não passou nas cortes e não chegou a ser concretizado. E neste mesmo ano, 1892, é assinado um contrato com a companhia francesa, que era a Société Française de Télégraphe Sous-Marin, que pretendia ligar a França às Antilhas francesas e daí estabelecer uma ligação para o Brasil, porque tinha obtido privilégios para esse efeito. Não conseguiu fazê-lo no tempo do contrato, um ano, e portanto acaba por ser atribuído novo contrato à companhia inglesa. Mas na apresentação, John Pendleton é muito interessante esta linha que sublinhei, que ele diz que o governo francês não hesita em dizer e fazer atividades em apoio do seu povo, enquanto que o nosso governo não faz o mesmo e deixa-nos a travar as nossas próprias batalhas. Portanto, a instalação do cabo para os Açores não é um problema da rede de linhas vermelhas britânicas. Eu tenho outra indicação desse facto. Em 1890, com o apoio e subsídio do governo britânico, é estabelecida uma ligação entre Halifax, no Canadá, e as Bermudas, através desta companhia, a Halifax Bermudas Cable Company, que tem capital norte-americano, precisamente para ligar duas bases importantes britânicas. E mal o diretor da Halifax Bermudas Cable Company sabe do contrato atribuído à companhia britânica para a instalação do cabo dos Açores, escreve ao Permanent Undersecretary, não sei traduzir isto, de Estado para as colónias, uma carta confidencial em que o secretário resume dizendo que a ideia do diretor da Halifax Company era que qualquer progresso da Eastern Company para o oeste, a partir dos Açores, não deveria ser permitido. A resposta
A resposta do secretário permanente é basicamente sucinta e diz que quando chegarmos lá, logo veremos. Não é? Se houver um pedido formal para uma expansão para o oeste, depois consideraremos esse caso. No entanto, no jornal O Florentino, de 20 de abril de 1894, ainda há esperança, porque o contrato com a companhia inglesa indicava que, caso houvesse uma expansão para o oeste, teria que obrigatoriamente passar primeiro na Ilha das Flores. E há aqui uma esperança de que o cabo submarino será em breve lançado para a América, o que é o mesmo que dizer que em breve teremos a Ilha das Flores ligada telegraficamente com o resto do mundo. Isto não me parece todo verdadeiro. Parece-me, tenho suspeitas que tenha sido o responsável pela companhia britânica Jules Despêcher que tenha lançado este rumor, porque a companhia britânica não apresenta qualquer tentativa de fazer esta ligação para os Estados Unidos. O segundo ponto-chave é que lançar e instalar um cabo submarino em 1892 é uma operação banal. O contrato com a Telegraph Construction Maintenance Company assinado pelas duas partes em 17 de junho de 1893 e tem aqui o artigo 4º, o primeiro parágrafo, que diz que se o contrato for celebrado antes do dia 18 do corrente mês de junho, o prazo expirará, portanto, para a instalação do cabo, no dia 15 de novembro. Um prazo inferior a 5 meses. O cabo fica concluído a 28 de julho. Antes de estar concluído, já está a ser introduzido no navio, de 10 de julho a 5 de agosto de 1893. O navio está atracado no cais de Greenwich, lado a lado com a fábrica da companhia, e depois, rapidamente, se segue a instalação. Partem de Greenwich dia 7, chegam a Cascais dia 11, começam a largar o cabo dia 12 e dia 19 o cabo chega a São Miguel. Para compararem, o vapor Açor demorou de 5 a 8 de agosto, nesse mesmo ano, para fazer a viagem. O cabo foi largado de 12 a 19. É mais ou menos 2 vezes e meia, 3 vezes o intervalo de tempo. Portanto, era muito rápido fazer essa instalação. Rapidamente, 20 a 23, a ligação entre São Miguel e a Horta. De 24 a 25, para o Pico. Depois, dia 26, o barco está a recolher balasto. Dia 27, procuram locais de amarração para o cabo de Pico a São Jorge. Dia 28, ao famoso Furacão. 29 a 30, estabelece-se o cabo para a Ilha Velas. 1 a 2 de setembro, entre a Praia de Iana. E 3 a 4, entre a Caldeira de Santo Cristo e a Praia de Graciosa. Dia 5, o barco regressa a São Miguel. Dia 6, carrega carvão. Dia 7, parte para Londres. Há aqui um jantar oferecido pelo Governador na parte final do dia 6. Para verem quão sucinto é o diário do engenheiro, dia 28 houve um furacão que criou imensos estragos aqui na região. Aliás, é curioso que os primeiros telegramas são de congratulação e logo a seguir vêm os telegramas a contar do prejuízo que foi efetuado pelo furacão dia 28. O engenheiro escreve apenas que nesse dia, não é, teve ventos fortes, teve que colocar o barco ao mar largo, que o vento diminuiu à noite e dia 29 já está instalado o cabo. Portanto, é um processo banal é banal se eu tiver navios adequados. Este é o CERN, que foi o barco que aqui esteve, que de facto teve ao serviço da companhia de 1873 e 1905, e que, curiosamente, foi o barco que lançou o cabo para a Madeira. Se tiver pessoal com experiência, temos a fotografia é do capitão do navio, John Seaman, que foi capitão entre agosto de 88 e novembro de 1897, e temos o engenheiro-chefe, Robert Lucas, que iniciou a sua atividade em 1856, ainda lançou cabos telegráficos no barco Great Eastern, que foi o responsável pelo cabo telegráfico de 1866, o primeiro cabo telegráfico transatlântico de sucesso, e que na altura era engenheiro-chefe da companhia. Chegou a membro do Conselho de Administração.
O cabo de profundidade demorou 163 dias a ser construído, o que é um intervalo de tempo superior a 5 meses. Não deixa de ser curioso. O que acontece é que a companhia, portanto, aquilo é um conglomerado de várias companhias. O que acontece é que estava em construção um cabo para fazer a ligação entre Zanzibar e as Ilhas Maurícias. E o prazo, o contrato britânico era basicamente igual ao português. Se fosse assinado para uma data, tinha um prazo, após essa data, tinha um prazo maior. Houve um atraso no Parlamento Britânico e, portanto, a companhia tinha 11 meses para lançar o cabo. Tinha 5 meses para lançar o nosso. O que é que acontece? Transferiram o cabo das Ilhas Maurícias para o cabo para os Açores. O contrato obrigava que o cabo tivesse várias ligações interiores. Entre a Ilha de Faial e do Pico, entre Santo António, na Ilha do Pico e Vila das Velas, na Ilha de São Jorge, entre o topo, na Ilha de São Jorge, e Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, e a quarta ligação entre São Jorge e a costa meridional da Ilha Graciosa. As duas ligações entre a Ilha do Pico, a Ilha de São Jorge e a Ilha Terceira são muito específicas com respeito ao local da amarração. Isto vinha no contrato. Foram enviados engenheiros portugueses e ingleses para analisar a possibilidade destas amarrações. No jornal Picoense, de 6 de agosto de 1893, diz que foi efetivamente escolhido o porto da Areia Larga para a amarração do ramal do Cabo Submarino entre o Faial e o Pico. O outro ponto desta ilha, onde o cabo deve amarrar, para seguir para São Jorge, é o Canto da Areia, na freguesia da Prainha. A estação telegráfica será removida de Santo António para o Cais do Pico, continuando a linha até à Prainha. E concluo, são estas as informações que nos foram dadas por pessoa competente. Quando o barco Sete chega a Ponta Delgada, o engenheiro-chefe, Francis Lucas, tem um problema e escreve de imediato para a companhia. E eu vou ler a minha tradução. Relatório do Wood e do Chessman, que eram os engenheiros que estavam no local, sobre os locais de amarração dos cabos interilhas. Santo António no Pico, impossível. Sugerem para a ilha. Topo em São Jorge é também muito mau. Os cabos para a Terceira e Graciosa podem ter de ser amarrados na Caldeira de Santo Cristo. Quais são os vossos pontos de vista sobre esses desvios ao contrato português? E acrescenta, devo ter cabo suficiente. A companhia responde, na nossa opinião, a concessão obriga-nos a ligar as ilhas. Utilize, por favor, o seu melhor julgamento de acordo com os funcionários do governo. Um telegrama de Carlos Santos, que é o agente da Eastern Company em Lisboa. As autoridades telegráficas foram informadas de que, devido às dificuldades da amarração, considera a possibilidade de não ligar São Jorge. Note, por favor, que o governo não permitirá essa situação. Ao que Lucas responde, nunca esteve esta ideia na sua mente, e que posso possivelmente mudar alguns dos pontos da amarração para que os cabos estejam mais protegidos e que a comunicação seja mais permanente. De facto, neste mapa, temos aqui a linhas a preto que indicam as ligações previstas e as ligações de facto efetuadas. E vemos que a alteração foi aprovada pelo Rei em 2 de setembro, quando algumas das ligações já estavam de facto efetuadas. A ligação São Jorge-Pico e a ligação entre Pico e a Ilha Terceira estava em processo de ser ultimada. Terceiro ponto, a desvalorização da técnica no discurso público. Por que razão é que neste mapa dos cabos telegráficos os cabos passam todos a norte? Bem, a razão é evidente. É perto do círculo máximo, portanto corresponde à menor distância entre 2 pontos. Os cabos são de diferentes companhias. Alemães, britânicos, franceses, norte-americanos. O problema parece-me ser, além da distância, este. Isto é um corte da superfície batimétrica do Oceano Atlântico de norte, na ponta, para sul, e aqui temos os Açores. Esta zona plana aqui
Mauri, que foi quem foi responsável por este desenho, chamou-lhe o planalto telegráfico, peço desculpa. E é neste planalto telegráfico que vão passar todos aqueles cabos que vimos no mapa anterior. E aqui tem um corte do tal planalto topográfico. Temos aqui a costa europeia, a costa norte-americana, o Canadá, e veem que os declives são mais ou menos suaves e não há grandes variações de batimetria. Se lermos no livro Submarine Cable Laying and Repairing, 1908, isto é o primeiro capítulo, não é? Primeiros 2 parágrafos. Escolher uma rota segura para lançar o cabo é, de facto, o mais importante para garantir a sua vida útil e diminuir o custo da sua manutenção. Este é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é que devemos evitar mudanças rápidas de profundidade. Um dos problemas era, por exemplo, o cabo ficar suspenso sobre um vale. Ou uma mudança abrupta ou suspenso sobre um vale, onde o seu peso iria provocar uma tensão elevada nos pontos de apoio, com consequente desgaste. Isto explica as ligações efetuadas, porque se olharmos para os contratos anteriores, os contratos ou não são específicos ou incluíam a ilha terceira. Por exemplo, o contrato de 1885 com a Companhia Bem Saúde diz Continente, São Miguel, Terceira e Faial e outra ilha. A proposta do Estado de 1890 indica Continente, São Miguel, Terceira e Faial. 1892, Continente, São Miguel, Horta, Faial, Pico, já temos os interilhas. Quem é a culpa? A culpa é do Príncipe Alberto. Porque o Príncipe Alberto, em 1887, esteve a fazer batimetria nas ilhas. E, entre outras coisas, descobriu a fossa Hirondelle, que se encontra, como devem saber, entre a ilha de São Miguel e a ilha da Terceira, em que, de facto, a batimetria varia de 1000 para 3000 metros rapidissimamente. E reparem que aqui temos uma batimetria moderna, mas que a batimetria em 1887 era baseada num número menor de pontos. Portanto, não era exatamente claro qual era o limite desta fossa. Portanto, o cabo vai evitar a ligação direta entre São Miguel e a Ilha de Serra. Está aqui uma imagem da batimetria baseada nos dados recolhidos pelo Príncipe Alberto. Este fenómeno não é muito valorizado. E temos aqui o Angrense de 7 de setembro de 1893 que diz, e cito, consta-nos que cair para a Silveira foi amarrado no dia 30 do mês passado um cabo submarino, que dali seguiu para as ilhas do Oeste a entroncar no Faial com o da Telegraph Construction and Maintenance Company. Não nos consta que a razão daquele facto houvesse nesta ilha qualquer manifestação, mais ou menos significativa, de regozijo público. Os terceirenses presenciaram com maior frieza, se não com indiferença completa. E para isso não faltaram razões bastante ponderosas. E apresenta as razões. Alegaram-se dificuldades provenientes do estado ou natureza do fundo do mar entre São Miguel e a Terceira, mas tais dificuldades não existiam, ou pelo menos não se provou que existissem. E este tipo de argumento é expressado no Parlamento pelo deputado florentino Teófilo Ferreira. É exatamente o mesmo argumento. Pode haver problemas de batimetria, mas podem não ser importantes, portanto, não é por essa razão que não se lançou o cabo. Depois apresenta outro argumento. O caso era o outro. A companhia não podia convir a cláusula de trazer o cabo de São Miguel à Terceira, levá-lo daqui ao Faial, tocando em São Jorge, Graciosa e Pico, e estabelecer estações por conta própria em cada uma destas ilhas. Eis, a nosso ver, a razão porque se obstinou, até final, em recusar aquela cláusula. Isto tinha a ver com o número de interligações que eu tinha. E quanto mais interligações eu tivesse, mais tempo demorava a mensagem a ser transmitida. Portanto, isto era um problema que tinha que o fazer, porque era obrigado a ter um relay, mas tinha que ter o menor número possível. E para terem uma ideia,
Nesta altura, uma mensagem ia da Bolsa de Nova Iorque à Bolsa de Londres em 3 minutos. E quais eram os problemas para os terceirenses? Para os florentinos era evidente, ficaram excluídos desta nova tecnologia de comunicação. Para os terceirenses, dois problemas. Um era o ramal explorado pelo governo português. Havia uma certa suspeita. Qual será a exploração? Por agora apenas sabemos que não há nada preparado para que o ramal possa funcionar e nem sequer existem os empregados necessários. Do cabo de Carcavelos ao Faial era explorado pela companhia inglesa, os interilhas eram explorados pelo Estado português. E o segundo ponto, talvez mais importante, era o caso do cabo sofrer uma avaria. Portugal não tinha condições técnicas para reparar o cabo. Portanto, teria que ser a companhia inglesa que teria que disponibilizar um barco para o fazer. Havia uma penalização se não o fizessem num tempo útil, mas este tempo era bastante alargado. E, portanto, podia acontecer, e mesmo a penalização era relativamente reduzida. Portanto, podia acontecer que, se a companhia britânica estivesse envolvida noutra instalação algures e não tivesse, de momento, capacidade para proceder à reparação, que a Ilha Terceira, de facto, ou qualquer outra das interilhas, das outras ilhas que não estavam ligadas ao cabo principal, ficasse isolada da rede durante largos meses. Por último, não queria deixar de apontar algo que urge colmatar, que é a invisibilidade destes técnicos. Francis Robert Lucas, já dei uma pequena ideia do seu currículo, mas, além do que foi dito, inventou vários aparelhos, nomeadamente sondas de profundidade, que patenteou, chegou ao Conselho de Administração da companhia. Este é talvez a melhor nota biográfica que se encontra na internet e, como verificam, nem data de nascimento e morte contém. Eu obtive as datas de nascimento e morte a partir no obituário do filho. Portanto, há muito pouca informação sobre este personagem que, durante dezenas de anos, foi o responsável pelo lançamento de alguns dos mais importantes cabos submarinos do mundo. E que, entre os aparelhos que inventou este, um grapnel. Isto servia para ir buscar o cabo ao fundo do mar, trazê-lo à superfície e cortá-lo, e que, em 1908, é um dos mais utilizados do mundo. E este aparelho esteve em utilização até 1907. Em conclusão, a Telegraph Construction and Maintenance Company instala, repito, o cabo açoriano para manter os privilégios. Os privilégios não eram desta companhia, só que esta companhia era acionária da Eastern. Aquilo eles alimentavam-se uns aos outros, não é? Em capital e, de facto, em troca de pseudo-favores, como aquela transferência do cabo das Ilhas Maurícias, que de facto está aqui, parte dele, no Mar dos Açores. Portanto, esta decisão, e ao contrário do que tem sido dito por alguma historiografia, é puramente, na minha opinião, puramente comercial, não tem qualquer influência política. A colocação de um cabo em 1893 é uma operação banal, mas para algumas poucas companhias, entre as quais esta. O facto dos franceses não terem conseguido lançar o cabo em tempo útil foi precisamente porque, apesar de estarem a adquirir os meios técnicos, já tinham uma fábrica de construção de cabos, etc., ainda lhes faltava alguma desta dimensão que era necessária. A miragem do cabo, a terceira conclusão, implica, por vezes, a desvalorização da ciência e da técnica no discurso público, que é uma pena, mas que se encontra ao longo do século XIX em variedíssimas áreas. E, por último, na minha opinião, existe a necessidade de dar a visibilidade aos técnicos que, de facto, foram eles que, no terreno, construíram, tomaram decisões e são os responsáveis pela instalação, manutenção e funcionamento de toda esta rede que uniu o globo. Espero, desta maneira, ter dado também um pequeno contributo para os esforços que estão sendo desenvolvidos aqui na ilha, para a instalação do Museu do Cabo Submarino, que acho
perfeitamente pertinente e seria enfim, uma mais-valia inegável para a ilha e para a história da tecnologia e, portanto, acho que teriam visitantes que ficariam deleitados de terem a oportunidade de visitar o museu desse tipo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Temos pouco tempo, mas ainda assim, eu perguntava, um pouco mais de 5 minutos, o horário marcado, de modo que eu dava a palavra a quem quiser assumi-la no auditório para qualquer das três comunicações que aqui foram apresentadas. Se alguém estiver interessado, faça favor de se manifestar. Sim, senhor. Eu ia pedir às pessoas que fizessem o seu pedido de esclarecimento e depois, no final, respondiam a todos, as pessoas respondiam a todos um por um. Quase necessário. Faz favor. Ok, muito obrigado. Sim, senhor. Mais questões? Fernando, se faz favor. Posso? São duas. Posso ser? Não, com certeza têm direito os dois. Dr. Fernando, faz favor. Eu queria saudar todos os comunicantes. Foram, de facto, comunicações muito interessantes, todas elas, mas muito especialmente queria saudar a doutora Fernanda e pôr-lhe uma questão. Se nessa sua investigação dos fundos e da sua prática na Biblioteca Nacional, se não conseguiu rastrear outras bibliotecas, nomeadamente a dos jesuítas, é que há um problema, nomeadamente com a biblioteca de Gaspar Frutuoso e com as obras de Gaspar Frutuoso que ele diz que entregou aos jesuítas, que não se conseguem encontrar. É um problema que está em aberto, gostaria e saudá-lo, porque de facto é muito interessante digamos, seguir e ver como não se podem pôr barreiras à difusão do pensamento. Apesar de todo o controle, ele segue o seu curso. A doutora Norberta Amorim, de facto, os esforços são uma questão altamente perturbadora, mas também perturbador é o facto, na horta, esta mortalidade, e referiu a questão do governador Santa Rita, e, entretanto, as normas para as AMAs e a forma de tratamento e o financiamento das AMAs competiam aos governos civis. Como é que se compatibiliza, digamos, essa questão? Como é que acha? A questão. Ok, muito obrigado. Faz favor. Faz favor de se... Sim. Há dois aspectos aqui que eu, de ordem prática, tenho mais relação aqui. Eu sou feirense, trabalhei no Cabo Submarino e há determinados aspectos que a população sabia na altura e que tiveram uma certa influência. Uma delas é que os ingleses lançaram o cabo em 1893, como se sabe, foi dito aqui. As ligações para as outras ilhas tinham um grave inconveniente. É porque o Sol, devido aos chavalos de terra, os cabos resistiam um pouco. Daí que tornou-se e tornava-se muito dispendioso a manutenção desses cabos. Cada vez que eu entrava um cabo daqueles, tinha que vir cá um navio inglês reparar o cabo. E isso custava montes de dinheiro. Daí que acabou por ter uma ligação à Graciosa. Funcionou muito pouco tempo, exatamente por causa disso, porque o cabo estava sempre implementado. Outro aspecto é que os ingleses vêm para aqui em 1893, como já se sabe, e mantiveram-se, tinham o domínio de toda esta área, principalmente aquilo que se chamava o British Empire, portanto, coisa em inglês, que eles conseguiam estender qualquer informação através do cabo submarino e depois por terra
até aos confins do British Empire, até que se dizia que o sol nunca se punha no Império Inglês. Portanto, este era um dos aspectos que levava a que os ingleses não estivessem muito interessados em que viessem para cá outros países explorar aquilo que eles consideravam como a sua área, os Açores. Isso, claro, que tinha também uma grande influência e tinha muito a ver com a influência que o governo inglês tinha sobre o governo português, como toda a gente sabe, não é? Daí que todas as soluções... Quer fazer alguma pergunta direta, porque temos quase acabar. Eu estou quase a acabar. O que quero dizer é que, a partir da altura que os alemães e os americanos conseguiram ligar cabos para cá, aliás, os alemães ligaram logo 4 cabos, 2 da Alemanha para a Horta e depois 2 da Horta para a América. Instalaram-se aqui e aí começou a viver o grande império é exagero, o grande desenvolvimento que o cabo submarino veio dar à cidade da Horta. Eu não tinha mais coisas para dizer, para não acrescento, para não... Com certeza. Muito obrigado. Mais alguma questão que alguém quisesse colocar? Vamos terminar já. Portanto, mais duas pessoas. Faz favor. Depois o Paulo. Eu fico muito contente do professor Vítor Bonifácio ter feito este trabalho e desejava que continuasse. E quero perguntar o seguinte. É evidente que precisou bem que vinha pôr o aspecto técnico. Eu queria informá-lo que é recente, mas isso está a ser agarrado, muito bem agarrado em Portugal, em vários setores do cabo submarino. E gostaria de lhe pedir que se juntasse a nós para continuarmos. A pergunta é neste sentido. Limitou-se ao aspecto técnico, mas deve saber que a historiografia do cabo submarino é muito complicado em relação aos paradigmas que se conjugam aqui. E como sabe, e não sei, Ju referiu isso, este cabo para os Açores coincide com o ultimato. E foi um debate importante, como o problema das flores, no Senado português. Também deve saber que a questão do cabo para os Açores esteve ligada a pressões internacionais das marinhas, porque o problema dos faróis, as costas dos Açores eram muito perigosas. Não me parece, não me parece que o problema do atraso para a Horta, e o Castro Silveira já por outra razão, tivesse algo a ver com a questão técnica, com as dificuldades técnicas. Pronto. Eu não sei se percebi bem. Sim. Claro, sim. Muito obrigado, não. Nós temos mesmo que terminar com a palavra mais uma pessoa que tinha pedido e depois daqui as pessoas da mesa respondem, se quiserem, e acabou. Eu queria fazer apenas, não uma questão, mas um comentário relativamente à aplicação da doutora Roberta Amorim, doutora João Costa, para dizer que a felicitar porque é um trabalho gigantesco que fizeram. E em segundo lugar, exatamente da necessidade que nós temos de comparar as rodas de expostos da Horta e de Angra, que são mesmo assim grandes cidades no contexto nacional, porque em cerca de 1850 estariam pelo menos Angra no top 10 e portanto é muito importante começarmos a conhecer estes comportamentos em ilhas para termos uma melhor noção do todo nacional. Portanto era só isto para felicitar, porque é um trabalho multidisciplinar que fizeram. Muito bem, muito obrigado. Se a Sra. Fernanda quiser dizer alguma coisa, muito bem. É muito rápido. Efetivamente, sobre os livros dos escritos do Faial, não consegui encontrar nada. Angra, sim. Mas Está a falar para mim. Ponta Delgada. Não, estou a falar para a doutora Fernanda. Não estou a olhar nesta direção. O cabo está nesta direção.
Faial não, Angra sim, Ponta Delgada não. Pronto, muito obrigado. Alguém, rapidamente, pronto, faz favor. É só em relação realmente ao governador civil. Os encargos eram com a Câmara, mas o governador civil controlava as ilhas todas. O governador civil, como era do ex-distrito, ele controlava e condicionou que as rodas de extinção, por exemplo, da roda da Madalena, porque tinha falido com os expostos, não pagava as amas e foi preciso trazer para a horta os da Madalena primeiro. E depois, na década seguinte, vieram os de São Roque e depois os das Lajes, de forma que concentrou-se na horta as rodas também no pico, e as rodas do pico eram apenas rodas de passagem, recebiam os expostos e depois canalizavam-os para a horta. Isso, naturalmente, a supervisão era do governador civil, embora a Câmara fosse responsável pelo pagamento às amas, que mais ou menos acompanhada, diferentemente das flores em que havia mais atrasos. Aqui havia um certo cumprimento, não rigorosamente, mas quase. E é uma coisa espantosa, realmente, quando se conseguia pagar tanta coisa. Não? Muito obrigado, faz favor. Rapidamente, juntar-me à equipa será um prazer, portanto, conversamos depois. Com respeito à questão técnica, a minha tese aqui é que o governo português apostou bem na companhia francesa. A companhia francesa iria, de facto, parece-me, fazer a ligação para o oeste, porque as Antilhas estão a oeste e eles tinham o mesmo interesse em ligar, em fazer a ligação Antilhas-Brasil. A questão técnica da ligação aqui para os Açores, eu só tentei explicar porque é que havia uma preferência inicial para aquela ligação norte em vez da ligação açoriana. Sei que há imensas tentativas, tinha existido imensas tentativas no passado, imensos contratos, mas havia de facto aquela preferência e parecia o caminho natural. E portanto, e era um caminho que a partir de certa altura já estava experimentado. Portanto, funcionava, sabia-se que os cabos por ali não tinham grandes problemas. A questão do vulcanismo era conhecida. O que não se conhecia era quais eram as zonas problemáticas. Portanto, além, a batimetria tinham alguns dados. E a minha tese é essa, que a alteração da terceira deve-se à batimetria. É uma interpretação minha com base nos dados. Acho curioso que a partir do momento que há um dado batimétrico se deixe de mencionar a ligação direta para a terceira. Com respeito à fonte... Só uma pista. Porque é que a companhia que ligou para a horta não fez, como fazia parte do contrato, não ligou para as flores? Não fazia parte do contrato. Não fazia parte do contrato. Não fazia parte do contrato, eu já li o contrato, está lá. O contrato diz... O contrato admitia a ligação para a Madeira. Para não, não podemos dialogar, agora temos mesmo que terminar. O contrato que diz é... Só muito raro, só quando chegou à fotografia sem fio, é que se ligou para a flores. Pronto, então faz favor, desculpe. Pronto. E é mesmo para terminar. É para terminar. O contrato diz que se houvesse uma expedição para o oeste, então teria a obrigação de passar para as flores. Com respeito à fonte, a fonte encontrei-a no Science Museum de Londres, está lá o diário, e se me permitirem, a minha ideia era transcrevê-lo na sua totalidade e incluí-lo como um anexo à comunicação das artes. Sim, senhor. Pronto, creio que está terminado.